Deixa o pessoal entrar. Ainda tem muita gente na sala de espera. Opa, ih, rapaz, tem gente muito legal aqui. Olha, Van, Celi. Ih, Neide, rapaz, eu tô aí em casa, achei que ia dar aula, rapaz, isso aqui vai virar festa. Boa noite, pessoas. Boa noite, pessoal que está chegando. Olha a Van e olha a Ana Morena. Gente, que legal. Neide Nobre, que bom que você está aí. Olha a Van, tô te vendo, meu bem. Que bom que você vai participar. Gente, que coisa boa, né? Muito bom estar com vocês aqui. Que legal, a gente vai começar hoje o nosso curso de acessibilidade cultural, um pouquinho de gestão cultural. Um pouquinho antes da gente iniciar, vou chamar Marcelo Fonteles, que é o nosso chefão. É o Oi, tem nosso alguém com o microfone produtor. aberto. Marcelo, fala com a gente, Marcelo. Apresenta o negócio. Gabi, tem alguém com o microfone aberto que está dando um retorno aqui para mim. Opa, tem um microfone aberto aí, gente? Deixa eu ver aqui. Eu não estou Oi, Babi, tá me escutando. Será que é o ouvindo? meu? Eu vou fechar aqui para você entrar, tá bom? Não precisa não. O meu estava cortando também, mas agora já está ok. Tá ok? Tá me Olha ouvindo? quem tá aqui, gente. A Cíntia tá aí também. Bem-vinda, Tá me ouvindo, Cíntia. Babi? Tô te ouvindo bem. Por Que favor, bom, estão Marcelo, todos me chega para ouvindo? cá. Pessoal, boa noite. Meu nome é Marcelo Fonteles. Eu sou o criador desse projeto. Exposição Pensando Oscarmente, do mestre artesão Paulo Teide Cavalcante, uma exposição de artes visuais em homenagem a Oscar Niemeyer. Está muito bonita. Quem quiser visitar, pode ir no site agendaculturalbrasilia.arte.br/Brasília 60 Catetinho. A gente vai deixar o link aqui depois para vocês entrarem. É uma exposição digital com uma maquete 3D virtual do Catetinho, é a exposição em homenagem a Oscar Niemeyer, do artista Paulo Ataíde Cavalcante. Tá? Essa é a nossa quarta oficina. Também, além da exposição, esse projeto tem 5 oficinas culturais. A primeira foi de elaboração de projetos culturais comigo, Marcelo Fonteles. A segunda foi de produção cultural com a Luana Fonteles, que é a produtora do projeto, mestrado na FGV em projetos culturais, professora da Universidade Aberta do Brasil, diretora do SESC, e ela que vai estar moderando essa oficina junto com a Bárbara, nossa professora, nossa mestra em acessibilidade, nossa referência aqui em Brasília, de quem eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ela na Secretaria de Cultura e de estar percorrendo esse caminho da arte e cultura aí por meio da acessibilidade. Então, é nossa professora, eu vou passar a palavra para ela. Eu agradeço, claro, esse projeto tem recursos do Fundo de Apoio à Cultura, do Distrito Federal, o FAC, a quem a gente agradece também. Então, estou só dando uma boa noite a todos, esperando os alunos entrarem também, mas vou passar a palavra para a nossa professora Babi, linda, que está linda ali na tela, e a Luana Fonteles, que é a produtora do projeto, vai estar moderando, e eu vou estar aqui também só ouvindo vocês, mas qualquer dúvida eu vou estar à disposição. Babi, muito obrigado pela presença, boa noite, boa aula. Luana, obrigado por estar aí presente moderando, Luana Fonteles, e qualquer coisa eu estarei por aqui. Boa aula, Babi, manda bronca. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu estava interpretando aqui em Libras. Eu estou sabendo que tem uma pessoa com deficiência visual e eu fiquei muito feliz por isso. Isso me deixou muito feliz porque esse curso ele está aberto para as pessoas com deficiência também. A gente vai ter uma conversa um pouquinho mais longa. Olha, tem bastante gente aqui. Eu estou muito feliz com isso. Eu quero conhecer um pouquinho de vocês, quero saber quem sejam todas pessoas, todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos, todos muito bem-vindos aqui. Eu não sei ainda se a pessoa com deficiência visual já entrou. Qualquer coisa vocês podem colocar aí no chat, podem conversar, podem perguntar. Luana está aí apoiando. E muito bem, porque ela sabe se deixar com minha conta é ladeira abaixo mesmo. Van já sabe, né, como é que a coisa funciona. Neide também sabe que eu começo a conversar e já era, vamos embora. Mas o que vai acontecer agora? Hoje a gente vai se conhecer, vai entender um pouco como é esse universo da acessibilidade, da pessoa com deficiência, o que essas pessoas fazem, como vivem, onde moram, o que elas comem. Que outra coisa que perguntar?
Perguntar pro meu marido se surdo transa também, essas coisas. Hoje, não vai ser sexta-feira no Globo Repórter, é hoje mesmo aqui no nosso curso. Bom, pessoas, eu quero saber um pouquinho quem são vocês, as pessoas que estão aqui. Coloquem no chat, por favor, que eu quero dar uma lida, quero conhecer, saber quem é, nome, o que, é que vocês fazem, de onde vocês vêm, de que estado que vocês estão falando, de que lugar que vocês estão. Eu sou uma mulher negra, estou com um batom bem vermelho, uma maquiagem assim, leve, só batom mesmo, estou com um turbante azul de faixa amarelinha, meu cabelo... Ele é pintado de branco, porque eu queria ser a Tempestade, né? Dos X-Men. Eu sempre amei esse personagem. Eu falei, um dia eu vou pintar meu cabelo de branco. Encontrei uma pessoa maravilhosa que conseguiu, ficou lindo. E agora eu tô sofrendo, porque da quarentena o cabelo tá crescendo. E agora como é que pinta? Eu tô com um vestidinho de alcinha, só tá aparecendo o meu busto, né? É um vestido branco com umas florzinhas meio rosadinhas, vermelhinhas, assim, as folhinhas meio cinza. O meu fundo atrás de mim é colorido. É uma... Me ajuda aqui, como é que é o nome desse trem mesmo? Pergunta pro papai aqui. Porque esse negócio aqui atrás que segura minhas plantas, porque eu tô na minha varanda, eu tenho uma horta de varanda, e aí tem algumas plantas atrás de mim. Como é o nome desse trem aqui? De madeira, que eu penduro as plantas? Estrada. Era uma estrada de uma cama de criança, porque é todo coloridinho, amarelo, roxo, vermelho. Ele é todo bonitinho aqui atrás. E eu coloquei ele na parede porque ficou legal e segura minhas plantinhas penduradinhas. Então, esse é o nosso ambiente. Por que você começa explicando onde você está? A gente está vendo alguns, né? Fiquei muito feliz em saber que tem pessoas com deficiência visual aqui e sei que depois, quando isso aí for espalhado para outros lugares, vai ter outras pessoas com deficiência que também vão precisar dessa descrição. Isso se chama autodescrição. Quando você chega num lugar que tem uma pessoa que não enxerga, você faz isso. E para quê? Para que a pessoa possa mais ou menos ter uma ideia de quem você é, como você é. Eu esqueci de falar, eu sou magra. É isso. Não tem problema você falar que você é magro, você é gordo, você é careca, você... É muito legal, porque não tem essa coisa de porque é negro, é preto, como é que fala? É gorda, eu vou falar que eu sou gorda. Não, pode falar que você é gorda, porque senão a pessoa não vai saber, né? É bem difícil a pessoa descobrir que você... minha janela tá abrindo aqui, tem que deixar ela assim. É bem difícil a pessoa descobrir, né? Porque a pessoa é cega. A gente vai saber um pouquinho, deixa eu ver se já tem gente se apresentando aqui no chat. Gente, se apresentem, por favor, escrevam aí, ó. Adriana, mãe do Araújo do Apoê, gestora e produtora cultural, tem alguns projetos na área de audiovisual, cultura hip hop, artesanato, de Planaltina, salve Planaltina, moleque, Adriana Gomes. Deixa eu subir aqui porque tem mais gente, né? Pera, deixa eu ver quem tá aqui. Todos muito bem-vindos. É isso mesmo, Van, você vai ver só a minha, a não ser que você tá pelo celular, né? Como sou eu que tô falando, você só vai ver a minha. Não, tá pelo computador? Então, lá no cantinho, no canto superior direito da sua tela, vai ter assim, ó, no canto superior direito aí, para você, tá vendo? Nesse canto superior direito, você passar o mouse, vai ter uma tarjinha assim, ó, escrito Gallery View. Se você clicar nela, vai poder ver, por exemplo, eu no meio e uma lista de gente em cima, e dá para ver todas as pessoas. Tem uma setinha azul também que dá para você ir passando para ver os outros, tá? Senão, você vai ver só a mim mesmo, que aí tem a visão do palestrante principal. A Vampira Tempestade, né? Tá aqui o pessoal para configurar. Já falei da Adriana. Ana Morena Tavares. Ana Morena de Natal, Rio Grande do Norte. Mulher preta, clara, musicista. Gente, baixo é bom demais. Nossa. Produtora cultural. Tem um combo cultural chamado Do Sol, que completa 20 anos em 2021. Que maravilha! Isso é bom demais. Olha, que delícia, gente. Juliana Guedos Tiepo, desculpa se eu falei errado. Juliana, produtora cultural, formada em teatro. Teatro é gostoso demais. Na universidade participou 2 anos de um grupo de pesquisa que desenvolvia teatro e acessibilidade. Opa, muito bom, já temos mais conteúdozinho aí para conversar. Faço parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade onde moro.
sempre muito atenta às questões de acessibilidade nos projetos e passa pelo conselho. Gente, que maravilha que a gente tem esse tipo de profissional nos conselhos e nos outros lugares, porque, vou falar uma historinha para vocês. Hoje é dia de história, de ambientação, de vocês conhecerem, o pessoal que não conhece muito de acessibilidade, como é que é esse negócio dentro da cultura. Então, eu vou contar como é que eu comecei, a gente passa a aula todinha falando só a minha história. Então, nós vamos voltar diretamente para a cultura. Quando a gente começou, primeira vez que teve um evento com acessibilidade em Brasília, a gente que fez, eu e a Ale Capone, que é assim, né? É assim o sinal dela, Ale Capone, eu era diretora de comunicação do Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Ale, presidente do movimento Orgulho Autista DF. E ela já produtora cultural, queria fazer alguma coisa com acessibilidade. Eu já trabalhava com pessoas com vários tipos de deficiência, trabalhando com educação profissional e ela trabalhando sempre com autistas. E alguém perguntou, eu preciso de uma pessoa que conheça, tem experiência em trabalhar com pessoas com deficiência, porque eu quero trazer isso para a área cultural. Aí eu falei, vamos embora. Me apresentaram, a gente começou a conversar, criamos. Então, 2006 foi a primeira vez que aqui no DF teve um espetáculo ali no teatro do Centro Cultural da Caixa Econômica Federal. Primeira vez no Distrito Federal, algumas pessoas falam também primeira vez em todo o Goiás. Para quem não sabe, nós, DF, somos um quadradinho enfiado dentro do Goiás. A gente não vai para lugar nenhum se não passar pelo Goiás primeiro. Então, tipo, não passar da alfândega do Goiás, amiga, não vai para lugar nenhum. Então, é isso. E algumas pessoas dizem que também foi a primeira vez dentro desse território inteiro que teve um espetáculo com acessibilidade. Isso apaixonou nós duas, a gente começou a trabalhar mais, fazer mais coisas, construir mais coisas nesse campo, enfrentar muito perrengue. E um deles era justamente a produção cultural, as pessoas que não entendiam muito bem. Por quê? Porque as pessoas com deficiência ficavam dentro de casa, eles não viam as pessoas, e aí achava que não tinha. O que você não vê, não tem, não é isso? Quem não é visto, não é lembrado. Mas tinha umas coisas assim bem cruelzinhas, sabe? Eu sou uma pessoa educadíssima, uma pessoa tranquila, uma pessoa que, né? Vocês acham que eu seria uma pessoa que gosta de treta? Eu, que era uma das diretoras do Fórum de Defesa da Pessoa com Deficiência, que ficava lá no plenário, que a gente invadia a votação e fazia esqueci a palavra, então só com sinal. Me ajuda. Chama o papai aí, me ajuda. Sinal, eu esqueci a palavra. Que a gente fazia no Congresso. Passeata, obrigada. Gente, esqueci a palavra. Não é porque eu fui educada em inglês, né? Gente, isso acontece, de vez em quando eu esqueço. Eu tô aqui, tô parecendo um canguru, né? Mas não é canguru, não, é assim, ó, passeata. A gente fazia muita coisa. E a gente sentiu que precisava profissionalizar isso, trazer para outros campos. Por quê? Porque a gente estava lutando muito para ter as leis. Beleza, depois que tem a lei, você faz o quê, amor? Você põe em prática, você leva para a rua, você leva para a vida das pessoas. É para isso que as leis são feitas, é para isso que a gente luta. E para isso a gente precisa também preparar pessoas, ter profissionalização, ter preparação, criar e levar isso para a vida mesmo. E aí a gente encontrava um dia, tranquilíssima, linda, educada, uma lady. Estou lá falando assim, olha, a gente precisa de organizar esse espaço aqui, porque vai ter intérprete e a gente precisa de colocar os surdos no lugar adequado, não sei o que. Ainda não tinha legislação para isso, ainda não tinha legislação naquele lugarzinho da cadeira, separadinha no lugar. Não tinha. Saiu algum tempo depois. A pessoa vira para mim. A Van sabe, eu sou o exemplo da paciência que se foi. Quem me conhece sabe, eu sou uma lady gaga, surtada. Porque lady mesmo não tenho nada, paciência nenhuma. A pessoa vira para mim e fala, não sei para que deficiente tem que sair de casa. Eu só olhei assim, é o quê? Pois se você sai da sua casa sem a focinheira e ninguém reclama, ali, minha filha, já começou o barraco, já largaram, você é. E aí, menina, dentro da Funarte, a pessoa, eu sou fulana. Eu falei, roda, rodela, rodilha que você fosse. Não tem nada a ver. Se o seu espetáculo não suporta, as pessoas olham para o intérprete, é porque você que é um diretor ruim. E nisso, era
era a semana do Festival de Mímica. E o povo estava na fila do lado de fora, escutando a gente bater boca. E aí, o pessoal falou, eu tive que falar que era ensaio. Aí a pessoa, mas não é um festival de mímica? Ensaio gritado desse jeito. Não, porque tem alguns que tem som, é a música. E desceram para falar, para de brigar vocês dois. Foi uma loucura. No começo era assim. E aí agora a gente chega, vem Juliana, maravilhosa, e fala, eu sou produtora, sou do conselho, aonde eu vou, eu levo. Você não sabe o quentinho que dá no meu coração. É bom demais, Juliana, bom demais. Apesar que eu gosto de uma treta, mas agora, né, ansiosa por essa oficina, venha, Juliana, se aproveite, minha amiga. Olha, Cíntia Guimarães, de Porangatu, Goiás, presidente da Arte Porangatu, dos artesãos da nossa cidade, um lugar mara. Juliene Matos, de Arniqueira, literatura, 49 anos, cabelos totalmente brancos, inveja, porque eu tenho um pouco, mas eu ainda preciso pintar, tudo bem. Olha, tem 13 livros publicados, 4 bilíngues, 2 em braille. 1,68. Gente, 13 livros publicados, gente. Que maravilha! Você sabe que um livro tem 9 formatos de acessibilidade? É bom demais. Cássia Lemes, produtora cultural do Beca Coruja. Cássia. Oi, Cássia. Calma, Cássia, nós vamos chegar lá. Cássia, que bom que você está aqui. Que bom te rever de novo. Gente, saudade, né? Quarentena é um período de saudade. Érica, agente da mala do livro, militante do MST, Coletivo de Cultura. Muito prazer, DF. Érica, muito prazer. Seu trabalho é importantíssimo. Olha a Raesca, A Raesca é bibliotecária de escola de educação infantil e ensino fundamental em BH. Que coisa boa. Tânia, aqui de Brasília, aprendendo muito com a gente nesses últimos dias. Luana, me segure, Luana, por favor. Não me deixe me destrambelhar, porque eu vou falando. Faltam gente, 3 minutos. 3 minutos, deixa eu ler os 20. Gente, vocês perceberam que eu vou misturando um pouco as coisas, né? A história, a ambientação, como essas coisas acontecem. Por quê? Porque a vida das pessoas com deficiência não aconteceu lá. E agora vamos botar aqui, na cultura. Não, pessoas, não foi assim que aconteceu. A nossa ambientação, ela é como a nossa vida. É tudo que a gente faz. A gente vai vivendo. E as pessoas com deficiência também, elas vão vivendo. No passado, e a história da pessoa com deficiência é uma coisa, assim, difícil, elas ficavam escondidas, completamente escondidas. Era como se não tivesse. A pessoa sabia quando tinha um enterro. Ah, morreu fulano. Ah, fulano era bobo. Aquele bobo da rua. Ah, mas nunca vi, não sabia que tinha. Ah, era um primo que eles tinham lá, que era surdo-mudo. Ah, e ele ficou cego. Não, mas só ficava dentro de casa. A pessoa muito reclusa. A pessoa que é reclusa, vocês têm certeza mesmo? Tá certo um negócio desse? E a vida dessas pessoas foi acontecendo ali, ó, à margem. Quando está acontecendo, na verdade, é em paralelo. Nós estamos andando aqui, as pessoas com deficiência estão andando ali. Eu não falo pela pessoa com deficiência. Ela que fale. Tem voz, tem capacidade, tem possibilidade, lutou muito por isso, e eu não falo pela pessoa com deficiência. Eu falo de acessibilidade. E do meu lugar, eu tenho que falar é de nós, pessoas que não têm deficiência, não sermos barreira. Então, quando a gente vê aqui uma galera super interessada, olha a Tânia aqui, aprendido muito com a gente nos últimos dias, Priscila Urpia, Recifense. Gente, eu tô vendo que tem 22 novas mensagens, eu tenho pouco tempo e eu acho que eu não vou conseguir ler tudo por agora. Puxa a vida. Eu acho que eu não vou conseguir ler tudo. Olha a Celi Ribeiro, pedagoga e cantora há 20 anos. Gente, Lu, guarda para mim esse chat, por favor. Eu quero ler todo mundo que está aqui, mas eu tô... Olha, Vivarte Dança Inclusiva. Neide, é Neide, claro que é Neide Nobre, maravilhosa. Eu acho que eu não vou conseguir ler tudo. Eu dei uma passada rápida aqui para poder dar uma olhada. Eu vi que eu não vou conseguir ler tudo, porque eu tenho que entrar no assunto. E eu tô lendo aqui o chat também. Tô vendo muita coisa. Oi, tô te ouvindo. Babi, então, a Luana está aí para te assessorar, tá? Luana Fonteles, você pode pedir para ela ir te passando as mensagens aos poucos, né? E claro. Alguma dúvida, alguma pergunta que alguém fizer. Inclusive, eu gostaria que você perguntasse quem é de fora. Eu já vi que tem uma pessoa de Recife, né? Tem Recife, tem Rio Grande do Norte. Nós estamos temos uma convidada do Sul. Temos uma convidada do Sul também, que já está participando da terceira oficina.
né? Então, gostaria que você perguntasse aí quem mais é de fora, como ficou sabendo do projeto, e dá bem-vindo a todos novamente, né? Ah, tem mais gente chegando agora, então. Quem está chegando agora, a gente tinha pedido para se apresentar ali no chat, falar seu nome, de onde que é, como é que faz. A gente quer conhecer todo mundo, eu estou olhando aqui também. Por favor, se apresentem, porque é muito bom receber todos vocês aqui. É muito bom dar uma sala lotada assim, é uma alegria muito grande, né? Porque esse é um assunto muito sério, como eu estava falando um pouquinho antes, e hoje, hoje a nossa conversa é justamente essa ambientação. Quem é essa pessoa com deficiência e quem somos nós? Qual a nossa responsabilidade? A gente não tem deficiência. Algumas pessoas podem ter deficiência. Opa, Jerusa Nunes, quer falar? Se apresente, senhorita, por favor. Dúvida, pergunta? Ai, ai. Gente, pode falar, tá? A Luana tá aqui para ajudar a gente. Qualquer coisa, vocês se inscrevem no chat e falam, eu quero fazer uma pergunta e tal. E aí, a Luana tá vendo, ela me dá um cutucão aqui. Eu sou de São Paulo, hein? Eu sou de São Paulo. Vem a Van de São Paulo, muito bom, muito bom. Gente, regras do grupo. A aula é na hora da janta. A Van sabe, pode comer, pode beber aqui, viu? Sexta-feira só e sábado que não pode, aí é cerveja. Ou vinho. Aqui hoje é só meu chá, mas estamos aí. Então, pessoas, voltando aqui. A pessoa com deficiência, a vida dela aconteceu dentro de casa por muitos anos. E a gente precisa entender como é que essa pessoa saiu. Foi assim, um dia, uma pessoa super legal falou, existem pessoas com deficiência no mundo, vamos trazê-las, inserir nas escolas, no trabalho, na faculdade, na arte, na música. Foi assim? Não, não foi. Foi muita luta, foi muito trabalho, foram anos e anos, décadas. Na Grécia Antiga, tinha assim, principalmente em Atenas, né, em Esparta, principalmente, Esparta, aquele povo lá dos 300. Então, naquela época, a galera pensava assim, mulher, tem um menino aí. Aí ela tinha uma menina. Eu falei que era um menino, jogue fora. Aí tinha um abismão lá, jogue fora que é menina. Tá precisando não. Mulher, tem um menino aí. Aí a mulher tinha de novo engravidado, tinha outro menino. É homem. Bem, vamos olhar. Aí olhava o menino, olhava. Ih, rapaz, não. Tá inteirinho, tem braço, tem perna, parece que tá enxergando. Tá, mãe, valeu. Leva o menino. E esse menino ia ser criado lá no meio do exército deles, ia virar um soldado, ia virar um filósofo, ia virar o que eles quisessem que eles moldassem. A mulher era só a parideira. Beleza. Aí esse menino ia crescendo, percebia que esse menino não tá entendendo as coisas direito, não. Ou esse menino não tá ouvindo bem, não. Ou esse menino chega muito perto para enxergar as coisas. Ele não é perfeito, não. Joga lá na vala. E é um abismo gigantesco lá embaixo, cheio de pedras, que aquela pessoa que tinha um defeito, ela ficava por lá. E acabou-se. A vida da pessoa era aquela ali. Ela não tinha direito nenhum, que a vida não, né? Que ela era jogada do abismo para morrer, porque só podia ficar os cidadãos perfeitos. Era um genocídio da pessoa com deficiência, já naquela época. Depois, com a evolução, essas pessoas começaram a ser... e se o cara voltasse de uma guerra também com algum problema, que amputasse uma perna, um braço, perdesse alguma coisa também, ele já ficava para trás. Ele não tinha nem o direito de voltar, não. Você fica aí porque você não serve mais, não. Para nada. Ou se você voltar, você vai direto pro abismo. Aí você que escolhe. Que era aquele lá que o cara dava o chutão, aquele buracão do filme, do Esparta, era aquilo ali. Qualquer um que não fosse um cidadão que servisse perfeitamente para o Estado, ele era jogado ali dentro, com aquela pesada e tudo mesmo. Tinha aquele negócio, não. E depois de algum tempo, essas pessoas começaram a ser colocadas em instituições, lugares onde elas iam ficar para não assombrar a sociedade. Tem um filme muito bom, dos anos 30, que o nome dele é Freaks. Por quê? Porque eles pensaram, cara, isso é um show de horrores. São estranhos essas pessoas. Quer saber de uma coisa? Vamos colocar essa galera aí para pelo menos, né? Já que quer viver, tem que, né? Se conseguiu aí o dinheirinho, né? Por favor, faça alguma coisa. E aí, essas pessoas eram vendidas, entregues para circos de horrores, onde elas eram mostradas como aberrações, né? A tradução para o português, eu acho que foi aberrações mesmo, no inglês é Freaks, e é um filme que ele retrata como é que a sociedade via a pessoa com deficiência. Ela era uma pessoa muito, muito, muito
assim, ela era vista como uma anomalia, mas era um monstro. Isso, era um monstro. As pessoas eram consideradas monstros. E esse filme, ele é um clássico. Ele era tão impactante como uma pessoa com deficiência não era inserida na sociedade, que esse filme ele foi censurado para mais de 18 anos, acho que foi para 21 anos nos Estados Unidos, porque as pessoas desmaiavam quando viam aquele filme, porque todas as pessoas daquele filme eram pessoas com deficiência de verdade, não tinha efeito, não tinha nada, o filme é em preto e branco. Deixa eu ver se eu tenho só o trailer dele aqui, e eu acho que eu vou passar um pouquinho, são 2 minutos e 52 segundos aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui para vocês verem mais ou menos como ele é, porque é um filme, é um vídeo que ele é muito interessante. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pera, amor. Não, amor, você tem que pausar. Pronto, aí. É só o trailer dele para vocês entenderem mais ou menos como é que a sociedade via essas pessoas na época. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Em português, né? Hã? 2 minutinhos de filme só. É em português? Porque em inglês eu sou péssimo. Não, o filme é em inglês, mas o trailer não precisa de tradução, cara. Ele tem uma... Vocês vão ver o impacto que ele tem quando vocês assistirem. Ele fala por si só. É. Essas meninas eram trigêmeas, elas tinham feito muito sucesso em circos e depois foram chamadas para esse filme. Esse é um casal de pessoas que tem nanismo, né? Tem baixa estatura. E esse rapaz se apaixona por essa moça, mas é porque ele é um herdeiro. Eu já vi esse vídeo, é legal. Uhum. Ela engana ele porque ela quer o dinheiro dele, né? A herança que ele recebeu de da família. Spoil everything if he hears you. And it's not for hands you care. It's the money he has told you of the fortune he has inherited. Her fortune. Can you beat that? Her fortune. Can I help you like that? Love them glad. They're swine. I love her. They can't hurt me, but they hurt me. They're going to make you one of them. Vocês estão vendo que como é essa cena é a mais assustadora do filme. São apenas pessoas. Eles são apenas pessoas. Mas o maior impacto do filme é nessa parte, é justamente nessa parte. Esse filme é de 1932, quando eles vão atrás da mulher. Ela é deficiente, e o outro faz. O outro que não tem deficiência. São os donos dessa companhia e eles acabam por se aproveitar dessas pessoas, né? Eles ganham muito dinheiro naquele circo de horrores e eles oferecem para essas pessoas pouca coisa. Na Netflix tem o Leoa, que é de uma moça que ela tem aquela
deficiência capilar, que nasce muito peso, gosta de física, matemática, queria ser uma professora de... Mas ela, quando nasce, assim, numa estação de trem, tá na Netflix, é um filme muito bom mesmo. Leoa. Sobre pessoas autistas, sobre pessoas surdas, de todas. A mais importante que existe é a acessibilidade atitudinal. Ela vai ser sempre a primeira que eu vou falar, porque a nossa atitude, ela depende de nós. Ela não depende de saber Libras, ela não depende de saber Braille, ela não depende de botar uma rampa, não depende de nada. Todas as outras dependem dela. Silva. Então, boa noite para quem não me conhece, né? Eu sou a Van e eu tenho uma mãe de 97 anos, a Babi já sabe, né? E ela é deficiente visual, né? Eu sei todos os jeitos e trejeitos dela, né? A casa é preparada para ela, sem tapete, sem nada, né? Para ela não tropeçar. Mas ela já conhece a casa inteira, né? Então, ela não pode sair daquela parede, que uma vez ela saiu da parede errada, ela veio parar aqui no canto da sala. Quando eu vi, ela estava ali no cantinho, aí ela se perde. Então, eu tenho que acompanhar, às vezes, o trajeto dela, né? Mas é uma pessoa normal, eu deixo ela lavar a louça, depois eu vou e lavo de novo, claro, né? Mas por quê? Porque ela quer se sentir útil, né? Então, eu trato ela como uma pessoa... Eu trato ela como uma pessoa normal, né? Então, é só para dizer isso daí. Exatamente. Obrigado. Isso mesmo, Van, isso mesmo. A gente precisa entender que quando a gente começa a presumir aquilo que a pessoa consegue fazer, só da gente olhar a deficiência que ela tem, o nome disso é capacitismo. É a mesma coisa, tem o mesmo peso que um racismo, tem o mesmo peso que um machismo, tem o mesmo peso que uma homofobia. Você dizer, você não pode por quê? E aí vem, né? A listinha da desgraça. Ou é homofobia, ou é machismo, ou é racismo, ou é misoginia, ou é capacitismo. Que é a gente dizer, você não pode por quê? E aí a gente tem uma lista. Isso não dá certo. A acessibilidade atitudinal é você estar o coração, a sua mente aberta para você receber aquela pessoa, para você escutar ativamente aquela pessoa e perguntar a ela como e o que eu posso fazer. Então, você não é mais uma barreira. Porque toda vez que a deficiência de uma pessoa aparece, significa que a gente está sendo uma barreira. Quer ver? Em 2018, a gente fez a mostra Cine Surdo, que foi uma mostra de filmes brasileiros atuais, né, da época, filmes novos, legendados, com legenda descritiva, que eu fiz a legenda. Eu e a equipe, né, a nossa equipe, nós fizemos a legenda da maior parte dos filmes, foram 25 filmes, poucos deles vieram legendados, a maior parte a gente teve que fazer. E depois a gente tinha um debate em Libras, interpretado em Libras, um debate com um cineasta que vinha para falar sobre aquele filme, discutir aspectos dele, outras pessoas faziam outras perguntas. E só na hora do debate a gente sabia quem naquele cinema inteiro, a gente fez no Liberty Mall, quem naquele cinema inteiro era surdo. A maioria das vezes tinha uma pessoa, ouvinte, que falava, gente, eu descobri que eu não estou ouvindo bem, porque eu via na legenda dizendo tocar o sino, latido do cachorro, passou a moto, e eu não estava escutando o latido, o sino, a moto, eu vou me consultar. Geralmente tinha isso. Ou tinha pessoas que falavam assim, normalmente, eu já me acostumei de 2006 para cá, todo fim de espetáculo, apresentação, teatro, cinema, música, dança, show, o que for, que eu trabalho em todas essas áreas, porque a acessibilidade, ela consegue caber em todas essas áreas, ela é interdisciplinar, mas ela tem que ser adequada, nunca vai ter um espetáculo, uma apresentação, alguma coisa que vai ser igual a outra. Embora o serviço seja mesmo, você tem que saber como é que você vai adequar. Isso a gente vai conversar amanhã. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dessas pessoas percorrendo esse caminho
da cultura e da arte. Mas, primeiramente, a gente vai saber quem somos nós na fila desse pão aí. O que acontece? As pessoas vinham, no final, sempre vem. Nossa, quantos anos eu não saio de casa? Nossa, eu não saio mais. Babi, fiquei 12 anos sem ir ao cinema, porque eu amo filme brasileiro, mas não tem legenda para o meu marido. E existe um movimento chamado Legendas para quem não ouve, mas se emociona. É um movimento grande, antigo, fortíssimo, mas que ele e que tem apoio de muita gente importante. E eu vou colocar aqui para vocês, depois eu posso até colocar, é o Movimento Legenda Nacional, esse é o site deles. Vou colocar aqui o link para vocês aqui no chat, para vocês conseguirem acompanhar. Mas eles são, assim, incríveis, incríveis. E a gente já teve junto aqui, quando eu estava na Secretaria de Cultura, aí eu fiz, deixa eu colocar aqui, Movimento Legenda Nacional. Quando eu estava na Secretaria de Cultura, a gente conseguiu fazer alguns eventos no Cine Brasília. E a gente fez questão, e até no Festival de Brasília, do cinema brasileiro, eles sempre estiveram juntos, sempre estiveram com a gente, justamente por conta dessa campanha que é muito importante. Vou mostrar para vocês aqui o site deles agora. É um site muito importante, por quê? Porque você chegar num lugar e eu vou falar os 3 aspectos. Ó, esse aqui é o movimento, né? Queremos legendas nos filmes nacionais. 12 anos de movimento, vestindo essa ideia, seguindo cada vez mais firme. Fizeram uma campanha gigante para que o filme Mônica Laços tivesse as legendas. Infelizmente, parece que não funcionou. Isso aqui é todo o trabalho, eles têm um manifesto, um filme brasileiro legendado de Ives Goulart, tem outros filmes, ó, Pernambuco já tem essa lei, já existe essa lei, no entanto, ela foi prorrogada porque o equipamento ainda é muito caro, agora deve estar mais ainda com o dólar do jeito que está, né? Mas o que acontece? Por que isso? Porque quando você, ao longo do tempo, primeiro era todo mundo lá, assassinado. Depois foi todo mundo institucionalizado. Mas o que acontece no ser humano quando você coloca todo mundo dentro de um lugar só? Treta, amigas. O ser humano, ele não pode se reunir num lugar que dá treta. E aí tinha a instituição do cego, a instituição do surdo, a instituição do Down, a instituição do autista, a do cadeirante, todo mundo institucionalizado ali. Mas esse povo se comunica. E se quem não se comunica, se estrumbica, né, meus amigos? Como já diz o samba. Isso foi virando movimento, isso foi virando associação. E essas pessoas, em paralelo e marginalmente à sociedade, foram desenvolvendo seus métodos, suas formas de fazer as coisas. Muita gente dentro dessas instituições que não tinha deficiência e que já tinha acessibilidade atitudinal, começou a dar apoio, a instrumentalizar, a profissionalizar, a ensinar, a levar isso para a academia. E essas discussões foram surgindo até que culminaram em várias convenções, em vários encontros. E essas pessoas, depois que estudam, querem o quê? Querem trabalhar. E quem trabalha quer se divertir. Então, as pessoas com deficiência, elas foram construindo o seu caminho e a gente não viu. A gente foi galgando nossas lutas e as deles ficaram sempre ali 2, 3 passos atrás, mas estava acontecendo. Não ficaram parados. Não foi As pessoas com deficiência não apareceram com a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. Não apareceram com a Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2008, 2003, com as outras convenções. Não foi lá na Convenção de Marrakech, não foi na Espanhola. Essas pessoas, elas começaram a surgir como movimento há muito tempo atrás. O INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele vem para o Brasil com Dom Pedro II e dizem, fofoca, dizem as más línguas que a filha dele era surda. Mas, né, como sempre, desde a época,
escondido. Mas ele foi para a França, encontrou um instituto lá e descobriu que lá os surdos se comunicavam, estudavam e tinha um padre lá que estava educando essa galera. Trouxe o padre para o Brasil, criou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que existe até hoje e que é um instituto incrível, maravilhoso, que eu recomendo a vocês. O material deles é muito bom. Vou colocar o link aqui para vocês também. Não é .gov. Quando vocês me veem sorrir, é comida ou é café? Obrigada, amor. Babi, posso te interromper um Oi? minutinho, aproveitar o café? Por favor, por favor. Tem uma pergunta da Van aqui no chat bem interessante. Se você quiser, eu posso te passar. Tem a ver Passa, com por favor. Pode falar para nós, Lu. Então, a Van pergunta como interagir com uma pessoa que tem deficiência visual e auditiva que está com depressão. Como identificar e ajudar? Então, Van, a gente precisa ver qual é o nível dessa... O que impacta mais? Se a deficiência visual for uma baixa visão, a gente consegue, por exemplo, ampliação de letra, para poder ela conseguir enxergar, ampliação de imagens, para ela conseguir ler, ou se ela sabe alguma língua de sinais. Se a deficiência auditiva for muito forte, essa pessoa não for oralizada, ou se ela for oralizada. Mas a dificuldade da audição não permite que você fale com ela, então você precisa mostrar. Se a baixa visão ou a cegueira for maior do que a dificuldade auditiva, por exemplo, se essa pessoa pode usar um aparelho e consegue se comunicar, ou se ela fez um implante e consegue ouvir, ela consegue se comunicar, aí é pela fala. A identificação da depressão, classicamente, cabe ao psicólogo. Mas a gente tem como perceber conversando com essa pessoa. E a depressão é uma coisa muito forte entre as pessoas com deficiência. O índice de suicídio entre eles é muito grande. E sabe uma coisa que eu aprendi, ouvindo de algumas pessoas com deficiência, que a arte salva. Olha, a gente não tinha descobrido isso agora na quarentena? Pois é. A arte, a cultura tem salvado essas pessoas, tanto criando quanto participando de eventos culturais com acessibilidade. Essas pessoas vieram desde aquele tempo lutando por isso e criando sua própria arte. Existe a literatura surda, existe o teatro cego, existe a dança cega, um grupo de balé maravilhoso do Sul que tem também. Mas tudo isso, a forma que a gente pode ajudar, a melhor forma que a gente pode ajudar é, por exemplo, procurando na sua cidade se tem algum guia intérprete. O guia intérprete, ele sabe se comunicar com uma pessoa surdo-cega, independente do nível de cegueira e surdez dela. Se ela tem baixa visão e surdez profunda, se ela tem cegueira total e surdez moderada, o guia intérprete vai saber cuidar disso. Então, é a melhor pessoa para chegar e se comunicar com essa pessoa, saber do que ela precisa. Agora, se estiver falando, por exemplo, de uma pessoa bem mais idosa, que ela precisa de um pouco mais de cuidado, tem que saber como é que ela está ouvindo. A melhor coisa, otorrino, oftalmo, né, para ver como é que estão os olhos, ver como é que está o ouvidinho, o que pode ser feito, porque as pessoas bem mais idosas com deficiência, elas vêm de uma vivência um pouco diferente e mais difícil, que nem sempre os artifícios que a gente tem conseguem resolver. Mas essa pessoa precisa ter um meio dela se comunicar, dela conseguir falar com as pessoas, dela se expressar. E a forma melhor de fazer isso é ver se tem algum recurso médico que auxilie na comunicação dessa pessoa, ver se um guia intérprete consegue desenvolver junto com a família uma forma de comunicação que atenda e auxílio psiquiátrico e psicológico no caso de uma depressão que é confirmada. A gente sabe que isso é muito sério e muito firme entre as pessoas com deficiência, porque muitas vezes o isolamento é muito grande. E nesse período de pandemia, eles estão vivendo um isolamento dentro do isolamento. Ela já está isolada ali da sociedade, porque a sociedade é cheia de barreiras. O único lugar que ela tem para estar se comunicando, para estar convivendo, interagindo, vai ser a internet. E aí todos os eventos que acontecem virtualmente não têm acessibilidade.
E essa pessoa não tem mais para onde correr, porque não pode sair de casa, não pode encontrar seus pares. Dentro da internet, pouquíssima coisa tem que tem acessibilidade. Se a gente for compreender essa história, ela veio em paralelo com a sociedade até aqui. Agora, ela não tem mais essa possibilidade. Porque tá todo mundo, quem pode, fica dentro de casa. E as primeiras pessoas a serem obrigadas a ficar em casa foram as cuidadoras de pessoa com deficiência. Não foi, por exemplo, aqui em Brasília, o que aconteceu? As crianças, as escolas pararam, e quando a escola da pessoa com deficiência para, ela perde um dia inteiro de atividade, ou pelo menos metade de um dia de atividade. E normalmente as cuidadoras são mulheres. Dificilmente a gente tem aí um pai, um responsável que fica e que vai cuidar da pessoa com deficiência. O papel de cuidador sempre acaba caindo na mão da mulher. E aí, o que aconteceu aqui? Não tinha com quem deixar essas crianças. E são crianças que demandam muito cuidado, muita atenção, muito tratamento. E esse tratamento não estava chegando. As pessoas não estavam direcionando o tratamento que elas precisavam. Aí, elas estavam sem o atendimento que precisavam, sem a proteção e sem os cuidados que elas mereciam. Por quê? Porque elas não estavam mais na escola. Então, a mãe tinha que fazer o quê? Ficar para cuidar, ficar para atender. E nesse atendimento, dava problema no trabalho. O que eles fizeram aqui? Demitiram todo mundo. Que foi o que aconteceu no início da pandemia. Quem era de risco, vá se arriscar lá na sua casa, minha amiga. Aqui não tem espaço para você, não. E foram demitidas mesmo. Logo em seguida, foi decretado o estado de calamidade, foi decretada a quarentena, e as pessoas com deficiência, que são pessoas em situação de risco, não foi reconhecido, em primeiro lugar, que essas pessoas estão em situação de risco, e em segundo, não foi reconhecido que elas precisavam ficar em casa. Só que pensa comigo, se eu sou cega, qual é a minha maneira de enxergar as coisas? Tocando? Lá vai a mãozinha pro buraco. Se eu sou surda e aquela máscara tá aqui fechadona, embora depois de muito tempo, com muita reclamação, o pessoal começou a fazer as máscaras transparentes. Mas não tinha. E aí, para falar com o surdo, para ele poder ler o lábio, porque nem toda pessoa usa Libras e nem toda pessoa sabe falar em Libras, o surdo tem que ler o lábio. Tirou aqui para falar com o surdo, já vai o corona em cima dele. Ou do ambiente. O cadeirante está ali com a mãozinha na rodinha, e aí a mãozinha dele vai sujar, porque o ambiente vai estar contaminado e ele vai estar pegando naquilo ali. As pessoas com deficiência intelectual, cognitiva, elas têm uma sensibilidade maior ao uso de equipamentos que prendem. Algumas podem ter problema com isso, outras simplesmente entram em surto. Tanto que já existe aqui em Brasília uma legislação para que as pessoas autistas que precisem sair à rua, geralmente é para muitos tratamentos de saúde, elas não precisam usar máscara. Mas também é uma operação de guerra para essa família, porque tem que levar, tem que afastar, tem que conseguir que essa pessoa fique equilibrada, é uma tensão muito grande, as pessoas de fora não entendem, você explica, a pessoa acha que é um privilégio, ninguém quer o privilégio de ser autista num mundo cheio de barreiras. Ser autista não é o problema é esse mundo cheio de barreiras, ninguém quer esse privilégio que se diz. Então, o que acontece? Quando chega lá, no único lugar aonde você tem um pouco de alento, que você dá uma descansada, que você fala, uma paradinha aqui, escutar um Marília Mendonça aqui, ixi, tem uma live aqui legal que eu quero assistir, vou fazer um curso, vou assistir aula. A minha amiga Sara tem uma filha que tem uma síndrome que eu não sei falar o nome, mas essa síndrome faz com que ela seja surda, tem outras doenças junto, tem doenças, tem a surdez e tem outras coisas da síndrome, doenças crônicas que acompanham essa síndrome. E a professora manda um recado para ela, olha, a menina não está fazendo os exercícios, ela não está participando da aula,
ela não está rendendo. Como é que pode ser? Você não botou ela para fazer exercício. Ela, professora, você passou um vídeo de música. A menina é surda. Você passou um exercício para assistir, para entender uma música. Um canal que você mandou não tem legenda. A menina não vai fazer esses exercícios. A sua aula não tem um intérprete de Libras dentro desse porcaria desse Zoom que você usa. Você encheu o saco para essa menina aprender Libras, ela aprendeu, chega na aula virtual, não tem. Ela não vai render. E a gente vai vendo que ela vai ficando mais triste. Porque todas as coleguinhas estão acompanhando a aula e ela fica ali, não vai. Ah, é porque não presta atenção, é porque não quer ficar na aula, é porque você está dando muito trabalho. É. Já começa que a maneira como essas aulas estão sendo feitas, elas são do jeito que dá. Porque ninguém treinou os professores, ninguém deu subsídio, ninguém deu equipamento, ninguém deu uma parada com eles nesse período todinho para pensar junto uma forma, uma estratégia. Foi assim, ficou um tempão parado, resolvemos que vamos voltar, o professor se vira, vai voltar. Vai todo mundo aí fazer online, você se vira. Nós tivemos uma plataforma aí. E isso não adianta. Não é assim que a gente vai conseguir fazer as coisas funcionarem. Não é assim que a gente vai deixar de ser barreira. A gente só vai deixar de ser barreira quando a gente realmente se propuser a fazer um trabalho em que a pessoa vai observar aqueles que vão utilizar aquele trabalho e que vão dizer como é que eles querem que aquilo seja atendido. Mesmo as crianças que não têm deficiência, cara, tanto Google Form na vida. A pessoa manda um arquivo Word de exercício para fazer no computador. Qual é a criança que digita hoje, gente? O menino está no celular, não vai digitar. Aí ele tem que imprimir, fazer, tirar foto e mandar. Quem é que tem impressora dentro de casa? E a criança cega, como é que ela vai ver aquela imagem para poder fazer aquele exercício, para depois mandar? E como é que a gente está gerindo as nossas produções pensando que essas pessoas estão dentro de casa, precisando de obter conhecimento, de compartilhar conhecimento, de conversar com outras pessoas, de participar de atividades que elas gostam, se a gente não tem isso. E um problema muito sério das secretarias de cultura. Agora vamos sair um pouco da educação e vamos voltar para as secretarias de cultura. Os editais das secretarias de cultura, e eu tô brava, todo lugar que eu chego eu falo disso, eles muitas vezes são editais, por exemplo, aqui a gente está executando um edital que foi de 2017. Gente, o que nós aprendemos com a pandemia, crianças, que toda vez que alguém perguntar para você daqui para frente, como você se vê daqui a 5 anos, você diga, não sei, e não adianta você querer saber. Porque há 5 anos atrás, fizeram essa pergunta para a gente. Onde você se imagina daqui a 5 anos? Onde você se imagina daqui a 10 anos? Como é que você vai estar? Quem respondeu que ia estar dentro de casa comendo e lavando louça? Eu não. Porque a vida da gente fica nisso, né? A gente arruma um tempo para trabalhar, arruma um tempo para cuidar das crianças estudando, arruma um tempo para dormir. Mas o que a gente faz é comer e lavar louça. Na quarentena, vou falar para vocês que é isso que a gente faz, né? E é isso mesmo, Raesca, só vamos deixar de ser barreira quando nos colocarmos no lugar dos outros, com a empatia. Isso, sala de recurso é um meio que deveria funcionar para dar apoio às pessoas com deficiência, realmente. Mas essa sala de recurso, ela não foi transferida para dentro do ambiente online. E olha que teve muito chamamento de intérprete, de Libras, de pessoal da sala de recurso, teve chamamento. Fizeram lá um monte de cobrança, mas não colocaram nas salas. E isso demandaria uma preparação bem maior. Então, a gente chegar à Secretaria de Cultura, você está trabalhando agora, você tinha um espetáculo, mas esse espetáculo era presencial. E agora? O espetáculo presencial agora vai ter que ser online. Só que aí você tem, não, adequa ao seu orçamento. Você vai ter que, aquelas coisas que você não vai usar mais no físico, agora você coloca para o online. Aquele técnico lá que você tinha colocado de iluminação, você corta ele, pega o dinheiro que ia para ele e bota para o online. Não é assim que funciona. Primeiro que você está tirando de uma pessoa que estava confiando no trabalho, estava lá na ficha técnica que você tem que justificar. Segundo, que o custo que tem para a internet é muito maior. É muita coisa. Você tem que pensar em marketing digital.
Você tem que pensar em técnico, uma equipe técnica para segurar isso aqui, porque ó, se não tem Luana aqui para segurar essa sala, para abrir, para verificar, para tomar conta, para ver o que está caindo, para ver qual o som que está bom, para mutar o microfone, para fazer eu calar a boca porque eu falo demais, o negócio não anda. Se não tem, quando você tem um debate maior com mais pessoas, aquela pessoa que vai ser o mediador, isso tudo era coisa que não existia. Você tem que fazer o marketing digital, você tem que estar nas outras plataformas que você não tinha. Aí você tem que abrir um Instagram, você tem que abrir um Facebook, bota no YouTube, porque o negócio tem que ser passado lá e depois tem que ser comprovado para a secretaria ver o edital que você fez. Além disso, você vai pensar na acessibilidade. Será que dá para eu colocar uma legenda? Porque aqui não vai ter legenda, a legenda vai estar lá no YouTube, que a gente vai colocar. E a gente vai organizar a legenda do YouTube. Aí tá, bota a legenda. Será que dá para colocar o intérprete? Mas o custo para a interpretação na internet é muito diferente, né? Porque, por exemplo, o sindicato dos tradutores, ele tem um valor diferente para interpretações no audiovisual. É com roteiro? É sem roteiro? Tem limite de tempo? Não tem limite de tempo? Vai ser uma pessoa? Vai ser duas pessoas? Quem vai controlar essa janela? Como é que vai fixar essa janela para ela ficar ali? Tudo isso é custo, que como diz muito bem a nossa sábia Jaqueline Fernandes, que, olha, nunca vou esquecer, não sai na urina. Não é igual a água, não. Vai sair na urina. Não, não sai. Você tem que planejar aquilo. Não deu para planejar? Por quê? Porque ninguém imaginava que ia estar aqui tendo uma aula dessa. E esse próprio... Tem, Adriana, tem essa tabela de valores, sim. Depois eu dou uma... Marcelo me falando aqui que nós temos só 20 minutos. Mas vocês viram como é um universo gigantesco de coisas? Depois eu vou colocar o link dessa tabela de valores para vocês verem. A gente tem muito material que a gente vai trocar ainda. Mas hoje, nessa ambientação, eu queria que vocês vissem o balaio de gato, que é essas mudanças que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma secretaria, e não só daqui, de vários estados, que não deu essa orientação e nem esse subsídio, porque devia ter, porque não tem orçamento que dê conta. Tem orçamentos que são muito pequenininhos. Se eles forem cuidar da parte da internet, não vai resolver. As pessoas... as pessoas não vão conseguir realizar. E para você realizar, sem você colocar acessibilidade, quando você quer fazer isso, existe uma maneira correta de você fazer e uma maneira que dá para você fazer, mesmo com um orçamento apertadinho que você tem. Mas para isso você precisa de uma pessoa que você não tinha pensado, vai saber vai ser um especialista que vai cuidar dessa parte, né? Bom, a gente tem aí 20 minutinhos, agora a gente chegou às 20 horas. Hoje, na nossa ambientação, o objetivo era vocês terem uma visão geral de como a pessoa com deficiência veio num crescente dentro dessa evolução da humanidade. Elas não estão fora, elas não chegaram agora, elas não apareceram, só existe na família de fulano, não são os freaks do filme, né? Isso, que é a coordenação de acessibilidade para realizar um plano de ação. Exatamente. Existe uma coisa chamada plano de acessibilidade. A Adriana perguntou aqui, eu estou lendo as perguntas, tá? Então agora, galera, já podem ir colocando aí que a gente já começa a responder, tá bom? O que acontece? O plano de acessibilidade, ele é próprio para cada projeto que você vai fazer. Um exemplo, uma amiga minha fez uma exposição de quadros linda. E aí ela falou assim, vou colocar piso tátil para o cego poder vir, porque aí ele não vai se perder dentro da exposição. Como a Van falou, né? Vai para um espaço que ele não conhece, se não tiver uma referência, ele se perde ali dentro. Então, vou botar isso. Mas como o lugar é um lugar público, vou comprar o piso tátil adesivo. Comprou R$10.000 de piso tátil. Chamou, aí abriu a exposição, o cego foi, chegou no primeiro quadro, pá, tacou a mão no quadro. Segurança, amigo, não pode. Não pode pôr a mão no quadro? Não é tátil? Não, senhor, não pode. Aí ele, tá bom, então, cadê o quadrinho em braille descrevendo o quadro?
Não sei não, senhor, não tem. Cadê o fone de ouvido com a audiodescrição desse quadro? Não tem. Tem uma pessoa para me guiar aqui? Ah, não, tem uma pessoa aqui, tem o arte... Só fala arte terapeuta. O arte educador. O arte educador está aqui, ele vai te guiar. Sim, pois não. Ah, me descreve esse quadro. E a pessoa não sabia descrever, porque ela não foi treinada para isso. Aí ele falou, mas não tem acessibilidade aqui. Ah, tem. Olha aí o piso tátil. Ele, para andar de piso tátil, eu ando na calçada. Porque é só para isso. Passear no piso tátil, eu passei na calçada. Por coincidência, eu escutei a história dos dois lados. Tanto dela, arrependidíssima, porque tá lá com um depósito, 3 mil reais de piso tátil adesivo guardado, que acabou não servindo. E ele falando, poxa, se tivesse me perguntado, eu dizia, de graça. Tava tudo bem. Por quê? A gente quer fazer, mas a gente quer falar pela pessoa. A gente não é mal, a gente não tem má vontade. Não é como a pessoa que antigamente eu escutava dizer, eu não sei para que deficiente sai de casa, ou eu não sou obrigada a fazer coisa para aleijado. Eu já escutei cada coisa. Deixa eu ver se mais perguntas, pessoas. Raísca, tá ótimo, a gente já tá terminando aqui, amanhã tem mais. O que acontece? A gente tem que ouvir as pessoas. Empatia, galera. Sabe? Sinal de empatia é assim, ó. De mim para você e de você para mim, ó. Aprende aí. Deixa eu fazer de ladinho aqui para vocês verem, ó. Esse é o sinal de empatia. De mim para você e de você para mim. Eu vou te receber. Eu vou te perguntar. Não é feio, não tá errado. Documento orientador sobre possíveis estratégias, necessidades referentes à acessibilidade. Temos, Juliana. Temos muitos. A gente tem as regras ABNT, tem as de audiovisual. As de audiovisual até a gente participou. Na verdade, acho que eu participei de um monte. Porque eu estava lá também. Eu venho do movimento das pessoas com deficiência. Eu tenho um marido surdo. Então, a gente estava no meio. Estamos em Brasília. É difícil a gente não se envolver. Então, a gente tem o manual do audiovisual. Deixa eu pegar o link dele aqui para vocês. Pronto. Porque eu já deixo aqui para vocês pegarem. E já vão baixar ele logo. Já tem aí como deverzinho de casa, dar uma lida. Tem galera aí do audiovisual, né? É o manual de acessibilidade no audiovisual. Vocês estão me fazendo adiantar o negócio aqui, mas é bom que vocês vão dar uma lida. E aí, mas aí, se vocês vão ler, eu quero perguntas. Quero dúvidas amanhã, às 18 horas, 19 horas na minha mesa. Vocês estão entendendo? Eu tenho esse livro em físico, né? O Guia Orientador para Acessibilidade em Produções Audiovisuais, que é incrível. Mas vocês podem pegar esse material aqui, que ele está bem acessível, tanto para leitores de texto para cegos, quanto para os leitores normais aqueles leitores que a gente faz, porque dá para baixar, né? Dá para baixar em PDF, é isso. Bom, fazer duas versões do mesmo vídeo, um sem acessibilidade, um com libras, legendagem, audiodescrição, é ruim? É capacitismo? Não, Ana, porque as ferramentas que a gente tem hoje são muito ruins. Instagram é o ó. Aquele recurso que seria maravilhoso de você fazer a descrição da imagem na imagem que você coloca, é lindo, mas só funciona para iOS. Legenda descritiva ou legendagem automática ou qualquer legendagem no Instagram é lindo, mas só funciona para iOS, só para Apple. E aí, né, não tem, tudo meu é Android, não funciona. YouTube, do mesmo jeito que ele tem lá uma linhazinha, que você coloca aquela janelinha de thumb para poder sugerir que a pessoa veja a próxima, como é o nome? O próximo vídeo, também poderia ter a sugestão de você. Do mesmo jeito que você aperta um botãozinho e abre a legenda, a legendagem automática, também poderia ter um para abrir uma janelinha de libras e fechar, mas não tem. Podia ter um para abrir a audiodescrição e fechar, mas não tem. Poderia? Poderia. Mas tem um problema aí que a gente vai conversar, acho que amanhã,
e sábado, que é de como a gente adequar o nosso projeto antes, porque sai em média 35% mais barato. Mas isso a gente é conversa para amanhã. Hoje a gente vai pensar um pouco no que essas pessoas precisam. Então, não é capacitismo, porque as pessoas, os recursos ainda são mínimos e ainda são barreira. Eles ainda não atendem ao que as pessoas precisam. Mais perguntas? Pois é, o fato de fazer 2 é complicado. A saída que a gente encontra, faz o vídeo, coloca no YouTube para você não precisar de ficar tanto tempo degravando a legenda, porque ele já traz ela, e aí depois a gente coloca essa legenda, com as adequações, as correções, o tempo, e aí ele cria vários arquivos, cria o SRT, vários outros arquivos que você pode baixar, pode usar em outros lugares, é de boa. Tem muitos profissionais que trabalham com audiodescrição. Como desde o início eu trabalhei com todas as áreas, eu sou intérprete de Libras, mas a gente via uma necessidade. Eu gosto muito de um filme que se chama Robôs. Nele tem uma cidade, um mundo de robôs, e ele foi criado por um grande robô chamado Grande Soldador. E o lema dele é: viu a necessidade, atenda. Então, é isso. A gente viu a necessidade e começou a atender. Por isso que hoje, a Abayomi, que é a minha empresa, que é o nome que vocês estão vendo aí, a gente atende tudo. Então, a gente faz a consultoria, faz a assessoria, monta as equipes e oferece o serviço de acordo com o projeto. Normalmente, o que eu faço? Eu recebo o que a pessoa precisa fazer. Eu até brinco, né? Que eu sei o tamanho dos orçamentos. Então, o que a gente faz? Olha, me manda o seu projeto, eu te falo como é que ele seria idealmente, e aí depois a gente ajusta para o seu orçamento, que a gente sabe que nem tudo dá para fazer, né? Porque o ideal é que a acessibilidade, ela chegue ali a, no máximo, 15% do valor do orçamento para o que a gente tem que fazer, para o que tem que ser oferecido para chegar naquele grupo. Pergunta importante da Ana Morena, fazer 2 versões. Isso, a gente estava falando, não é capacitismo, não é porque a gente não tem se a gente fazer 2 versões, uma com Libras, legendagem e descrição, não é porque a gente não tem ferramentas ainda de internet que permitam que a gente coloque tudo num lugar só. Se a gente já tivesse, é uma outra coisa. Se você vai fazer no seu site e você encontrou uma forma de colocar um jeito da pessoa ativar e desativar de acordo com a necessidade, você tem um vídeo completamente acessível. Mas, se você não tem isso, aí não tem como. Você não tem, você precisa fazer 2 versões mesmo. Até porque no YouTube, por exemplo, se você faz uma versão e depois você quer tirar ela para colocar ela com a versão acessível, você perde todos os views, você simplesmente perde a postagem inteira, né? Daniela Salazar, claro, Daniela Salazar é maravilhosa. Dani é minha coleguíssima e aquela fofinha dela, Cecília, maravilhosa, que ela amo. Dani Salazar é muito, muito legal. Na verdade, galera, esses intérpretes mais velhos, tudo sofreram na minha mão. Porque a gente inventava os projetos, fazia as coisas, bora, saia cata. Mas, Babi, eu nunca interpretei num palco, eu sou de sala de aula, mas, Babi, eu sou da TV Câmara, todo mundo duro, parado ali. Bora, a gente faz um treinamento rápido aqui. Eu lembro que no aniversário de Brasília de 51 anos, que eu e a Lê fizemos a coordenação, nós colocamos tablado para ser tipo umas calçadas para os cadeirantes naquela praça ali, aquele gramado todinho da esplanada. E aí a gente via senhoras idosas, gente com criança pequena, gente com carrinho, e todo mundo, ai, que legal, pensaram na gente dessa vez. Por quê? Porque a acessibilidade, ela precisa acabar. E ela precisa passar para o desenho universal, que é aquele que todo mundo se sente contemplado. Nesse momento, cai a barreira, e aí a gente tem todo mundo junto, e você não vê mais a deficiência. E aí nos palcos, tinham vários palcos com vários cantores, eu tinha 14 intérpretes. E aí, Babi, como é que eu vou fazer? Eu falei assim, olha no set list, quem é o artista que o sonho da sua vida está perto dele? E a galera olhava assim, era legal demais. Porque você trabalhar com alegria, trabalhar com o que você gosta, é a melhor coisa do mundo. E aí eu falei assim, mas Babi, para onde que eu vou? O que que eu faço? Escolham. E aí, cantem Libras como se não houvesse amanhã. E as pessoas entenderam que a interpretação artística e cultural, e hoje em dia já se fala muito da audiodescrição criativa,
ela é aquela em que você passa o sentimento que a pessoa quer passar. Você tem que fazer a pessoa com deficiência sentir, se emocionar, chorar, igual o Bebum tá segurando a latinha lá e fala assim, eu andei errado, eu pisei na bola. E aí o surdo tá olhando, por que essa sofrência, meu Deus? E aí a gente... Aí o surdo vai... Que sofrimento, gente, que dor, que horrível. É isso, sabe? Bom, vamos ver aqui. Em alguns editais para projetos culturais, há um valor mínimo e máximo para ser gasto com divulgação. Você acha que ter um valor mínimo de porcentagem para acessibilidade seria bom? Sim, mas esse valor, ele tem que contemplar o projeto. A Ancine tinha um projeto para um edital especial para acessibilidade dentro dos filmes, que era R$ 15.000. Na época dava. Hoje em dia eu acho que não dá mais atendendo tanto, não, mas na época dava. E era assim: você tinha o edital para o seu filme e a ação afirmativa era um edital de R$ 15.000 para você colocar naquele filme que você já estava produzindo. O seu orçamento não era mexido. Eu acho muito legal isso. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque aí você, para poder participar, você tinha que apresentar um plano de acessibilidade. E tinha que dizer o que você ia fazer com cada coisa. E aí, aquilo ajudava as pessoas a entender melhor como fazer a acessibilidade comunicacional daquele filme. Eu achava isso, eu acho, e vi algumas pessoas que já fizeram, a galera veio conversar comigo e tal, e eu falei, não, de boas. E aí eu fiz até algumas consultorias sobre isso. Por quê? Porque você fica tranquilo. Você não fica desesperado, como é que eu vou fazer com isso e tal, sabe? Mas imprescindível que a acessibilidade ela seja vista no planejamento, no pré-projeto, porque aí você consegue uma economia de até 35%, isso comprovado, você consegue uma economia de até 35%. Então, mesmo que não esteja no edital, é bom pensar numa coordenação de acessibilidade ou numa assessoria de acessibilidade, alguma coisa assim, quando você estiver escrevendo o projeto, porque isso facilita muito. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha aqui que eu acho que subiu, peraí. Porcentagem, seria bom. Marcelo perguntando, você acha que tem um valor mínimo de porcentagem para acessibilidade seria bom? Na opinião, seria no mínimo justo. Na LIC, Lei de Incentivo à Cultura, acessibilidade obrigatória, tem que seguir normas e padrões, mas ainda não tem valor mínimo. De nada! Quando eu cheguei na Secretaria de Cultura, tinha assim, acessibilidade. E a galera pensava que pessoa com deficiência era moça bonita, né? Não paga, mas também não leva. Então, toda pessoa com deficiência vai de graça. O pessoal não ia, porque eu vou falar fazer o quê, gente? Só para ele provar que o deficiente foi. E não iam. E o pessoal dizia que não tinha, então que não precisava. Mas aí quando eu cheguei lá que eu fui ler, o edital só dizia isso. Acessibilidade. Era um item. Era afirmativo, valia um ponto, você dizia que tinha, o pessoal ganhava o ponto, ganhava o edital. E a gente foi explicar o que era quando a gente chegou lá. Meu Deus. 8h15, gente. Temos uns últimos 5 minutinhos aí, eu vou terminar de responder com a maior rapidez possível. A gente adequou os textos lá para que as coisas ficassem corretas. Não tem valor mínimo ainda, porque na época a gente estava construindo aquela tabela, Marcela, é uma tabela que tem lá de valores, e nela a gente estava colocando os valores de serviço de acessibilidade para fornecedores. Por isso que não tinha na LIC. Mas, mesmo assim, você pode usar como uma ação afirmativa. Você vai falar nas próximas aulas sobre como é um plano de acessibilidade ou o modelo deles? Sim, Juliana, vou falar sim. Vou falar como é que ele é. Participou da construção da LIC, isso. Obrigada, Sandra. Tabela da Siscut, isso, aquela tabela da Siscut. A gente estava construindo aquela tabela com os valores de acessibilidade que depois serviram de referência. Sim, Érica, deixa eu ver, eu te respondi ou não? Érica, onde se pode encontrar o curso de Libras gratuito no DF? A gente estava tendo no IFB, mas no IFB é bem complicado da gente achar, porque são só 50 vagas. Mas eu vou deixar para vocês aqui. Gente, vocês vão sair aqui cheio dos links. Vou colocar aqui o link do... Peraí, USP Libras Online. Se você colocar só isso, você já acha. Mas tem um EAD gratuito da USP, que ele é completo, ele já vem com todas as apresentações. Tem diferença? Tem, porque tem regionalismo,
porque tem gíria, porque tem as falas das pessoas, mas eu vou deixar aqui o link completinho, bonitinho para vocês, queridos. Bora! Eu não consigo. Pronto, consegui. É porque eu, para selecionar as coisas aqui, eu sou o... E aqui tá no link para vocês. Depois vai ser colocado lá na descrição também. Vai ser colocado o link de cada coisa para vocês verem, né? O link da tabela do DEF eu sou meio ruim para achar, porque tá lá no... Aqui que eu uso de referência, é do Sindicato dos Tradutores. Tem o Sindicato dos Tradutores e Intérpretes de Libras, mas como a tradução já está dentro do curso de Letras Libras, eu peguei o geralzão, que eu acho que é o que está mais atualizado, assim. Eles fizeram uma atualização até para esse momento da pandemia do atendimento adequado da forma como fariam, porque estava ficando alto demais se a gente cobrasse na forma tradicional. Ou ficava alto demais ou ficava baixo demais, ficava incoerente. E aí o pessoal do Sindicato de Tradutores conseguiu fazer uma adequação correta de acordo com critérios específicos próprios para audiovisual e ambiente virtual. Mais perguntas, pessoas? Temos aí ainda um tempinho. Marcelo, tabela da Sescut. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar um modelinho de um checklist. A gente tem um checklist do esqueci, British Council. British Council tem um modelo, ele está livre na internet, mas é um checklist para você saber se o seu evento é acessível. Qualquer que seja, no que você estiver fazendo. Lá, claro, como ninguém sabia que a gente já está nessa situação, tá para eventos presenciais. Mas essa apostila do British Council é uma coisa linda de meu Deus, vocês vão ver. Tem mais 5 aqui, vamos lá. Os links, olha, tem link aqui para cima, viu, Érica? Eu já disponibilizei alguns aqui. Depois, Luana, por favor, meu bem, direciona para o pessoal aqui para a gente poder entregar para eles esses links que eu já passei. Eu acabei de me perder, tá? Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Oi? Pode deixar, que fica tudo mais salvo. alto aí um pouquinho. Valeu, obrigada. Sim, o link é porque aqui a galera já tá aqui, já vai pegando quem tiver no computador, mas vai para lá. É porque eu compartilho aqui, a Luana também já tá pegando, tá bom? Cadê? Só colocar a hashtag para cego ver. Já faz o app ler? Então, a hashtag nem é tanto para o app. A hashtag é para indicar que a partir dali o texto é uma descrição. É uma descrição de imagem, entendeu? Então, não é para o app ler. É para... Tanto que, quando você coloca dentro do Instagram, você tem um quadradinho lá, que é só para você colocar a descrição, ele não salvar, e você tentar de novo, ele não salva, e aí você perde a paciência e volta lá na postagem e coloca a hashtag para lá mesmo. Porque, se você não estiver usando o iOS, é o ó. Mas, quando você está com o texto... qual o link do lugar para onde estão indo os links? O link do link não apareceu, Celi? Não tem problema. Quando tiver disponibilizado aqui, a Luana vai encaminhar. Aí, Luana sabe como é que faz aí, ela vai dar uma explicadinha para nós. Deixa eu ver. Por enquanto, os links estão apenas aqui no chat, mas vamos pedir isso. A gente vai colocar tudo direitinho, todo mundo vai ter, tá bom? Luana, também me ajude aqui, por favor, porque você vai salvando para mim aí, depois eu faço um texto bonitinho para colocar para vocês, tá bom? Deixa eu ver quem mais. Perguntas. O link do link eu não sei. Ó, a gente... 2020, gente, e agora? O que vocês acham? Se vocês quiserem, eu consigo ficar mais 10 minutos. Só é só... o nosso querido aqui, Marcelo, autorizar, ainda responde mais umas 2. Porque a gente já chegou no nosso finalzinho. Vocês veem que o assunto é longo. Fabi. E se não tá aparecendo... Oi? Oi? Será que eu tô colocando? Não, o meu tá everyone, né? Eu não sei o que tá acontecendo, não, mas tá salvando. Babi? Tá indo para a sala de espera, Babi. Sim. Os links, mas Oxi. eles aparecem para É? mim Ué. aqui. Eu tô tendo acesso e vou organizá-los, tá? Pode deixar.
Ah, que esquisito. Aqui tá escrito everyone in meeting e eu pensei que tava indo para todo mundo, gente. Pois Desculpa. é. Também Mas não sei por o quê. link vai estar liberado para todo mundo, tá, galera? Você consegue passar para todo mundo ver? Babi, Oi? Agora não tão rápido, porque eu vou ter que organizar. Não? Eles estão aí no meio das conversas. Vou ter que subir e salvar de um em um. Mas eu consigo para amanhã, sim. Tá bom. Então, ó, galera, não se preocupem, não se desesperem. Vocês não vão ficar sem link, tá bom? Babi. Oi, meu amor. Oi, Babi. Babi, Oi. já são 8h20, né? A nossa aula é de 7 às 8h20. Então, desde já eu quero agradecer a presença de todos, tá? Dizer que a aula amanhã é no mesmo horário, de 7 às 8h20, que todo esse conteúdo que a Babi está passando, ela vai passar em slides também, vai passar o material para vocês, tá? E a Luana também está acompanhando e guardando todos os links. Então, vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ter um material de apoio aí durante os dias de oficina, tá? Te parabenizar, Babi, mais uma vez, agradecer mais uma vez pela sua oficina. Vou deixar, claro, você encerrar agora os minutos que você quiser, que o pessoal quiser ficar, mas quem já tiver que sair, né, porque o tempo da aula já passou, agradecer a presença e pedir que todos retornem amanhã no mesmo horário. Tá bom? Mandei o link aí também da exposição virtual, quem puder curtir, compartilhar, a gente agradece. Obrigado, Babi. Até amanhã a todos. E pode fazer encerramento, Babi. Obrigado. Ah, gente. Bom, como a gente tem uma aula, a gente tem o quê? After. E tem after para nós nesses 2 dias a 3 dias, Marcelo, que a gente tem Buraco do Jazz. Deixa link para nós, por favor. Bora para lá agora, gente. Curtir um jazz, uma musiquinha boa, porque afinal de contas já tivemos um tempão de aula e a gente tem que procurar divertir um pouquinho, né? Vamos divertir um pouquinho lá. Você deixa para nós, Marcelo? Marcelo, sair? Oi, Babi, tá me ouvindo? Sim, o link do Buraco do Jazz. Buraco do Jazz. O Festival Buraco do Jazz é hoje e amanhã, tá? Eu vou colocar agora o link da transmissão, mas não se esqueçam que só pode entrar depois da aula da Babi, tá bom? Inclusive amanhã. São pessoas disciplinadas. Sábado vocês podem assistir a live inteira. Muito obrigado a todos pela presença. Babi, pode ficar o tempo que você quiser agora, claro, mas quem quiser despedir, eu já agradeço. Por favor, até amanhã. Boa noite, obrigado. Galera, tá certo, Marcelo, brigadão, hein? Pessoas, vamos, eu sei que quem já tiver aí com seu horáriozinho já programado, não tem problema, a partir de agora tá livre. A gente fica ainda mais uns 5 minutinhos para responder mais uma outra pergunta, e aí amanhã a nossa conversa vai ser essa. Como vocês estão com o manual do audiovisual, se vocês quiserem dar uma lida, tirar dúvida, principalmente a galera do audiovisual que já está por aqui, pode ir lá, anotar e a gente vai conversar, dar uma lida nisso. Amanhã a gente vai falar sobre, essas são essas nossas últimas considerações também. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre quais são esses recursos de acessibilidade e a gente vai fazer um paralelo aqui entre presencial e virtual. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre quem é esse público virtual que a gente precisa dar uma atenção, porque a gente não conhece eles e são muito importantes. Na internet, a gente está totalmente igualado. Não sabemos se quem está do outro lado tem uma deficiência ou não tem. E essa deficiência não vai aparecer para a gente. Então, ela ficou mais invisibilizada, o isolamento, dentro do isolamento se reforçou. E a gente tem que saber quem somos nós nesse meio aí. Como é que a gente vai fazer para isso não acontecer com o nosso evento? Porque a gente está perdendo audiência. Dentro da internet, o que conta é o like, é a visualização. E aí, se você não está com o seu conteúdo atraente para essa pessoa, ela vai embora. Porque no presencial, tá ruim, eu já paguei, eu vou ficar. No online, tá ruim, eu fico 0,25 segundos, ainda não me pegou, eu vou me embora. E não devo nada. E isso, para uma comprovação, pode ser um peso, porque os órgãos públicos, por exemplo, no edital, eles ainda contam a quantidade como se isso fosse um símbolo de qualidade. E a gente vai ter que pensar que se o nosso conteúdo for ficar, por exemplo, numa página de YouTube, ele pode perder público. E a gente não tem muito, assim, essa
possibilidade de estar perdendo o público dentro do YouTube, porque se você vai monetizar ou dentro do Instagram, você quer ter seguidores, entendeu? É um quarto da população. Isso a gente vai conversar amanhã. Quem é esse um quarto da população fisicamente, presencialmente, num evento presencial? Quem é esse um quarto da população online? Beleza? Mas eu penso que o povo tá ficando sossegadinho, né? O pessoal tá começando a sair. Eu acho que a gente já pode dar uma encerrada por aqui mesmo. Tá bom? Pessoas, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem com a gente até agora. Amanhã a gente tem muito mais para conversar. Vocês já entenderam mais ou menos que é sim tudo junto misturado. Não existe o mundo das pessoas com deficiência para a gente falar sobre ele. Ele está aqui com a gente, convivendo com a gente, com muitas dificuldades, sendo invisibilizado, sendo esquecido. E o nosso papel de pessoa sem deficiência, ou pessoa com deficiência mesmo, se a gente for, é o de quem precisa entender como é que a gente vai fazer essas pessoas não se sentirem tão invisibilizadas e afastadas daquilo que é comum a todos, certo? Amanhã a gente conversa sobre os recursos de acessibilidade, como é que isso impacta presencialmente e virtualmente, tanto nessas pessoas quanto no nosso projeto. A gente vai ver modelos de checklist, aquele do British Council que eu já falei, para saber se o nosso evento está sendo acessível. Também sobre os protocolos de acessibilidade virtual e como isso se aplica à cultura, porque não tem, então a gente está, né, construindo aí, fazendo ajuste em pleno voo. E a gente vai ver alguns modelos de plano de acessibilidade para vocês entenderem mais ou menos como é que isso se encaixa no projeto, beleza? A nossa aula de amanhã. Agradeço muito a todo mundo que esteve até aqui com a gente. Estou vendo aqui que está todo mundo feliz. Vocês comeram, né? Porque eu estava comendo. Eu estou feliz porque eu estou comendo. Maravilha, Babi. Obrigado, querida. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Beijinho para vocês. Obrigada, Babi. Foi maravilhoso. Até amanhã. Ai, que coisa boa. Feliz. Obrigado, Luana. Até amanhã. Luana, eu não estou